deixamos de adorar. Foram todos felizes, o barco foi açoitado de um lado, de outro, eles começaram a falar, eita, a gente estava agora todo feliz, mas acho que a gente vai morrer aqui. Começaram a clamar. Aí Jesus chegou andando sobre as águas, não foi? Aquietou o mar, entrou no negócio, né? E resolveu o problema. Então, quando Jesus está na direção, está na nossa vida, porque tem gente que fala que Deus é comigo, que eu já vi isso. Todo mundo, Deus é comigo. Mas, irmão, não é suficiente. A pergunta é, Deus é com você, mas e você é com Deus? Porque é gente que tem jargão, né? Fala Deus é com ele, está fazendo tudo fora da direção, né? Então não é só falar Deus é comigo, não, é assim, Deus é comigo porque eu sou com ele, porque eu temo a ele, porque eu ando na direção, na palavra dele, aí você pode confiar. E uma das lições que nós aprendemos, nem ia pregar nisso aqui, né, do barco, mas o Espírito Santo está dirigindo, mas uma das lições que eu aprendo na circunstância lá em Marcos, tem 2 tempestades, né? Nessa que Jesus está fora do barco, o que eu aprendo? Que quem deve estar dirigindo o barco não é a gente. Entendeu? Não é a gente. Eles tiveram que esperar Jesus, então não adianta a gente ir para uma direção, eu vou se Jesus não tiver. Não dá para vencer a tempestade sem ele. O vento forte, tinha até a musiquinha, né? O vento balançou. Irmão, o pessoal cantou tanto que enjoou. Todo lugar aqui, meu barco, não temos. Lembra? Gente, era sucesso nas paradas. Então, essa passagem nos ensina isso, igreja. Tem muita gente, irmão, precipitando as coisas. Olha, não precipite. Com Jesus, tudo dá certo no final. Tudo dá certo no final. Agora não quer dizer que porque a gente está andando com Jesus não vai ter tempestade, não vai ter problema, vai. Mas a diferença aqui é, se ele estiver dirigindo, você chega lá, vivo. né? Agora, se ele não tiver, a gente já não pode garantir. Tá? Então, aprenda isso, igreja, que nós venhamos aprender isto, a realmente colocar Jesus na direção das coisas. Um crente que ora muito, começa a ter uma vida de oração, de meditação na palavra. Eu falo de teologia porque, irmão, eu sou professor de Bíblia e não tem como eu fugir disso. É a minha ferramenta, irmão, a minha eu sei usar. Eu não sei usar a dos outros, né? Eu não vou chegar aqui querendo ser outra pessoa, que eu não vou dar conta, né? Cada um na sua área. Mas é muito interessante quando a gente estuda a palavra de Deus, nessa dirigir, de crescimento espiritual, nós sabemos que a gente tem algo chamado consciência, né? Quem já viu isso, falar a voz da consciência, né? Ouça a voz da consciência, pois é. Mas o que acontece? A voz da consciência de quem não tem o Espírito Santo não é confiável. É só uma intuição, é só um palpite. Mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, o que ele faz? Ele começa a interferir na sua consciência. Então, aquela voz da consciência acaba sendo muitas vezes a voz do Espírito Santo e você não sabe. Vou citar um exemplo aqui. Testemunhos de pessoas que ouviram um pastor falar de fé. Você tem que ter fé, você tem que ir lá e fazer, você tem que ir lá e tomar posse. Claro, o pastor não estava errado. Mas teve pessoas que pegaram e foram abrir um negócio, falaram, então vamos fazer. Abriram um negócio, fizeram alianças lá, empresariais, assinaram os contratos, e no fim, deu errado, levaram um prejuízo enorme. Aí pediram um gabinete, enfim, teve o gabinete, e aí foram falar com o pastor a situação, aí o pastor teve que explicar isso, que a palavra, ela é generalizada, mas a revelação é pessoal. Se a revelação não foi para você, você não pega. É igual que eu posso falar que Deus está dando, um exemplo, né? O pessoal gosta, chave de carro. Não é para todo mundo sair correndo, se atropelando para a concessionária, é meu, é meu, é meu. Mas vai ter pessoas que o Espírito Santo vai falar dentro dela, dizendo assim, é para você.
Como ele vai falar isso? Ele fala de várias maneiras, mas no que diz respeito à intuição, você vai sentir uma certeza no coração. Irmão, tem crente entrando em furada na vida espiritual, na vida material, nos relacionamentos, porque está indo doido, não está ouvindo. Sabe, o Espírito Santo falar no seu coração. E aí ele falou sobre isso. Você não pode fazer nada que você não tenha certeza. Dúvida. Se você fizer uma coisa, irmão, no momento da dúvida, da pressão, da emoção, é 90% de você tomar uma decisão errada. O que você tem que fazer? Você tem que esfriar a cabeça e esperar se realmente aquilo está testificando no teu coração. Falaram, Deus usou profetas para mim, muitas coisas, falou, está aí, está aquilo. Mas eu falei, gente, não é a hora porque eu não estou. E Deus vai falando 1 ano, 2 anos. Eu falei, Deus pode falar 10 anos, mas se Ele não falou no coração que é agora, eu não vou. Se eu for antes da hora, eu vou quebrar. Cara. Assim também, se eu for depois, eu posso perder a bênção. Então você tem que estar ligado, igreja. Amém? Tem que estar ligado para ouvir, discernir a voz de Deus e agir na direção do Senhor. Qual é o problema dessa geração, dentre muitos agora? Que é a ansiedade, aí que vira depressão, que as pessoas estão com 1000 coisas na cabeça, eu vou fazer isso, eu quero aquilo, e no fim das contas não fazem nada, aí depois se frustram, e o conselho de Deus é esse, direção, esperar por Ele. Eles foram na frente, os discípulos foram na frente, mas não adiantou nada, tiveram que esperar Jesus chegar, para ir com eles, tá? Vamos ler aqui um texto, Salmo, de número 27, versículo 14, aleluia, a presença de Deus está conosco neste lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo, versículo 14, verso 14, que Salmo não tem nem versículo. Isso aqui é uma música, é um livro de músicas, melodias. Então isso aqui era cantado. Já pensou o Salmo, irmão? O Senhor é... Isso aqui é música, né? A gente prega, mas é música. Tudo é cantado aqui. Todas vezes você lê um Salmo, você lembra que isso aqui não foi falado, foi cantado. Aí se você quiser cantar de um jeito aí, para você alegrar mais, o negócio é... Eu não sei como eles cantaram, mas que era cantado é. Salmo é o hinário de Israel. Salmo de número 27, verso 14. Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Aqui no telão está dizendo, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Na minha versão aqui está espera pelo Senhor, tem bom ânimo, é a mesma, e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, é a mesma. Nessa aqui, na NVT, diz ser valente, né? Igual aquele hino, ser valente, pelejando por Jesus. Quem conhece? Pois é, espera pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Irmãos, Deus não abre a boca dele em vão. Fala para alguém do seu lado assim, Deus não abre a boca dele em vão. Glória a Deus, olhe para cá. O Senhor está falando conosco aqui, especialmente para algumas pessoas, esperarem pelo Senhor, aguardarem o Senhor. O salmista aqui, ele está passando por uma luta. Se você for ver o contexto, ele está num momento de dificuldade e ele está precisando urgentemente da intervenção divina. Muitos inimigos estavam cercando aqui o salmista, que no caso é Davi,
E ele começa em forma de música, a orar, a clamar, a buscar a Deus. Por quê? Porque em momentos que você está sendo pressionado, pessoas em momentos de pressões fazem besteira, irmãos, se não tiverem revestidas. Coisa até mesmo até contra a própria vida. Nós precisamos muito de Deus. Eu estava orando um tempo atrás e Deus falou comigo e também testificou através de um outro homem de Deus, que nós estamos vivendo tempos que o inimigo está com muita fúria sobre as almas. Muita fúria. E aqueles que são crentes, entendeu? Que conhecem a palavra, que estão vacilantes, ele está com muita sede de agarrar, de tragar logo, de pegar, de destruir. E isso está de uma forma muito intensa. A opressão que Satanás está jogando sobre as pessoas não é brincadeira, irmãos. Sobre a mente, sobre o coração, sobre as emoções. Nós precisamos, irmãos, estar cheios de Deus e na presença de Deus. Sempre. Sempre, sempre. E o salmista aqui, ele dá o maior exemplo para a gente, que no momento da luta ele não se entregou, ele não desistiu, ele não começou a fazer as coisas do jeito dele, começou a orar. Deus está falando aqui na campanha do De Repente. Eu não sei o que você está passando, o que você veio buscar aqui, qual tem sido as suas orações nesses meses, anos ou semanas, mas Deus me manda te responder. Você está no lugar certo para ouvir uma palavra que é resposta para a tua vida, e assim diz o Senhor: espera que eu estou contigo nessa situação, e eu vou te dar resposta. Aleluia. Ai meu Deus, eu sinto essa presença aqui falando comigo. Ele está falando ao meu coração, eu estou repassando para a igreja. Aleluia. Davi estava cercado de inimigos, ameaças, gente falando: acabou para você, vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Traição, pessoas que ele confiou, traindo, decepcionando ele, mas os olhos de Davi não estavam nas pessoas, porque toda pessoa que tem Deus, ela não espera nada dos homens, pouco de si mesma, mas espera tudo de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Aleluia. E Davi vai orando, glória a Deus, vai orando. E ele vai contando a sua situação. Irmãos, se tem uma pessoa que é fiel, um amigo fiel, é Deus. Pode contar para ele sua situação, que ele não vai rir de você, ele não vai jogar na sua cara o seu problema, ele não vai te envergonhar por você ser sincero com ele, não, pelo contrário. Deus tem o maior prazer de ajudar qualquer pessoa que se achega a ele com humildade e confiando que ele tem poder de ajudar esta pessoa. Quando Davi começa a contar, porque a gente é humano, tem vezes que a gente começa, tem que falar mesmo: poxa, estou passando por isso, por aquilo, estou me sentindo sem saída, sem saber o que fazer. Só que você vai falando isso e glorificando a Deus, senão vira murmuração, entendeu? Davi era esperto, ele não só reclamava não, ele dava uma reclamadinha e já glorificava o Senhor. Então se você só reclamar, você só atrai coisa mais ruim. Reclamação só atrai mais reclamação, né? Atitudes positivas só atraem mais coisas positivas. Isso é uma lei do universo. Então Davi era esperto, ele dava uma reclamadinha: olha meus inimigos aí, daqui a pouco: Deus, tu é meu rei, tu é meu Senhor. Entendeu? Estratégia. Então quando você vai contando o que está passando, mas confessando quem é Deus na sua vida, que você sabe em quem você confia, que você não está dando o braço a torcer para esta situação, você pode ter certeza que a resposta de Deus vem no teu coração. Eu estava um pouco afadigado, ansioso com umas coisas um tempo atrás, eu fui para a oração. Irmãos, eu comecei para a oração. Pensa numa coisa assim que mudou na minha vida. Parece que veio, parece não, foi o poder, tirou todo o peso, toda a preocupação, sabe? E ficou aquele clima
de paz. Irmão, é bom, não é? Quando você está naquele clima de paz, de confiança, tá como todo mundo pagando conta, vivendo pela fé, mas tem paz. Quando você busca o Senhor, Deus responde, irmãos. E o que é lindo, de tudo que ele falou, de tudo que o salmista disse, de tudo que ele pediu a Deus, o último versículo é a confirmação de que Deus já tinha falado com ele. Porque o que nós lemos aqui já não é oração, já não é petição, já não é clamor, é resposta. E Deus usa profeta, mas sabe o que é mais lindo? Deus usar a sua própria boca para você. Deus fala com você também, sabia disso? Ele morreu na cruz, rasgou o véu. Não existe aquela pessoa, não, Deus, né, como o Papa. Deus só fala se for o Papa. Não, irmão. Deus fala com seus filhos, com todos aqueles que nasceram de novo, que se arrependeram dos seus pecados, que andam com Ele, vão ter comunhão. Tanto que Paulo, na bênção apostólica lá em Coríntios, fala que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, que é comunhão, é relacionamento íntimo, sabe? E o que é interessante é que a mesma boca que está pedindo ajuda, pedindo direção, clamando, precisando de socorro, é a mesma que responde para Ele mesmo. Olha, isso acontece várias vezes. Salmo 121, é isso? Põe o Salmo 121 aqui. Deus está falando que Ele vai te responder. E Ele já está começando a responder aqui hoje pela palavra as suas orações. É isso aí. Salmo 21, para quem não conhece, historicamente ele estava sendo perseguido por Saul. Na cidade que ele estava, os soldados de Saul, rodeando a montanha, tiraram uma estratégia. Falou, esse homem está difícil de pegar, porque crente é difícil do diabo pegar, amém? E aí, quando você continuar com fé, ele não vai te pegar, aleluia. Vai tentar de um jeito ou de outro, não vai conseguir, em nome de Jesus. E aí falaram, Davi está lá na montanha, só chegar e pegar ele. Olha só, né, que tipo de pessoa que faz isso, né, irmãos? Aí que Saul e o exército combinou? Pronto, agora ele não foge, porque nós vamos dividir, metade vai pelo lado direito da montanha, olha, irmão, metade vai pelo lado esquerdo. E aí, por onde Davi for, já era. Quando Davi avista que se ele fosse fugir pela esquerda, soldados de Saul. Se ele fosse fugir pela direita, soldados de Saul. Ele vai fazer esse salmo. Porque ele disse assim, na terra não tem saída. Eu estou sentindo graça aqui. Ele disse, na terra não tem saída. Então o que ele fez? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É pergunta, ele está em aflição, ele não está afirmando, ele está perguntando, de onde me virá o socorro? O mesmo que clamou, foi o mesmo que teve a resposta. O Espírito tomou a boca dele e respondeu para ele, e falou, o teu socorro, Davi, o teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Eita. Não tem rua sem saída para crente que clama, que confia em Deus. Eu estou pregando aqui que Deus vai falar no teu coração. No teu coração, seja o que for que você está aflito, ansioso, Ele vai dizer não, vai dizer sim, vai dizer agora, daqui um mês, Ele vai falar. Por isso Ele está dizendo aqui, o 14 é a resposta do clamor. O Espírito está falando na boca dele, espera, espera, espera por mim. Ou seja, eu estou vendo, eu estou no controle, eu sei de tudo, Davi.
Mas se eu intervir agora, eu interrompo um processo precioso na sua vida. Irmão, crente desmaia quando fala de deserto. Mas deserto é coisa para crente, irmão. Porque quem te colocou lá, não vai deixar você morrer lá. Mas a gente não quer deserto, não quer luta, não quer. Mas vou te falar, irmão, você sai, você vai para uma cafeteria chique, você vai para um restaurante chique, você gasta dinheiro, a sua vida não muda nada. Você tem aquele momento, é gostoso, é prazeroso, mas dali foi embora, acabou. Agora os nossos desertos, irmãos, as nossas dores nos ensinam tanto. Olha, tem dor que você fala, meu Deus, eu vou desfalecer. Mas depois que você passa por ela e vê que você viveu, sobreviveu, você fala, eu não troco essa experiência. Eu não voltaria ao tempo para não passar por isso, porque foi graças a Deus que eu passei por essa situação ruim, essa situação traumática, que hoje eu sou quem sou, que hoje eu aprendi o que eu deveria aprender. Oh, aleluia! Para Davi ser o rei, segundo o coração de Deus, ele tinha que passar por essas coisas. Para você cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Porque Cristo não está aqui na terra para passear, está aqui para construir o reino, ter boas obras, usar os seus dons, glorificar a Deus e ir para o céu. Se eu não vivo o propósito de Deus aqui na terra, Deus não tem nem por que me deixar vivo. Pelo menos comigo foi assim, ele falou, ou tu vive o propósito, ou te enterro e pego o outro. Esse é meu acordo com você. Já era para você ter ido embora daqui. Mas eu deixei você aqui com esse acordo, com essa aliança. Você me serve. Você me serve, faz tudo que eu mandar. Você não manda mais em nada. Aí o profeta falou assim, está vendo essa linha? Anda sempre nela. Pisou, escorregou, vai embora da terra. Então a gente fica aflito, mas Deus está falando, olha, está tudo dentro do propósito. Tem gente que Deus fala, se você não for de jeito, eu te levo. Mas para você ficar no mundo aí, me vergonhando meu nome, fazendo besteira, eu não deixo. Tem uns que pode, aí é problema deles, irmão. Eu já até pensei em perguntar por que ele pode, mas eu calei minha boca, porque eu falei, Deus sabe todas as coisas. E outra coisa, para mim eu estou ganhando. Se Deus está comigo, o que importa é que Ele está no negócio. Porque, irmão, eu não trocaria uma vida de riqueza, de muita glória aqui na terra, sem propósito, sem saber quem eu sou, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui nessa terra, para onde eu vou. Isso é horrível. Agora com Jesus eu sei quem eu sou, eu sei o propósito que Deus tem comigo, eu sei o que eu posso nele, aleluia, e sei que com Ele eu vou poder sim todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Então, ou seja, Deus está dizendo, Davi, eu estou mandando tu esperar, porque o que você está passando é necessário para que você seja o rei segundo o meu coração, para que você seja essa lâmpada de Israel, para que você seja diferente, para que você cumpra aquilo que eu tenho através de você. Você tem que passar por esses vales, desertos, traições, lutas. Mas Davi, eu estou te dando a resposta, espera. Paulo já falava isso, não vem lutas além do que nós possamos. Quem quer colocar o desespero em você é o diabo. Eu estou aqui sentindo um calor. Quem coloca o desespero é o diabo, porque ele quer te enganar, ele quer tomar a tua bênção, ele quer rir de você. Porque Deus já deu a palavra dele dizendo, eu não vou deixar você passar luta, meu filho, minha filha, além do que você pode suportar. Agora é o seguinte, eu não tenho um preferidinho não, nesse sentido não. Eu livrei Daniel na cova, mas não da cova. Eu livrei Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha, mas não dá, porque as provas, deserto, um dos termos da palavra deserto no hebraico é provar até tirar a essência que tem de dentro para fora. Eita glória!
Agora os crentes vão passar no deserto com mais coragem, né, irmão? Olha que forte isso aqui, irmãos, que nós estamos ouvindo hoje. O diabo que fala que o deserto é para você morrer, se acabar. Não. O deserto é o meio onde Deus vai espremer para extrair algo que Ele quer receber de você. O diabo fala, ele vai negar, vai desistir. Deus fala, não, eu vou pôr no deserto, porque Ele vai me clamar. Ele vai lutar até o fim. Então, por que as provas na nossa vida? Porque tem um tribunal no mundo espiritual, tem uma batalha, tem um acusador de um lado e tem um advogado do outro. Tem quem está a favor e tem quem está contra, mas quem está a favor é maior. Eu vou ficar repetindo, se tiver glória eu continuo. Quem está a favor é maior. Porque nas nossas lutas o adversário ri e fala, esse aí eu conheço, vai desistir, vai embora. Mas Deus, Ele fala, não, esse aí vai glorificar o meu nome. Esse aí vai dar conta porque eu fortaleço ele. Sabe? E para aqueles que caíram, né? Mas e eu que já caí, irmão, quem não cai? No dia que eu pensei errado, segundo a lei do Antigo Testamento, por isso que Paulo falou, a lei é ministério de morte, de condenação, porque não é para você obedecê-la com sua força. A lei é só para mostrar que você é pecador, que você não dá conta, que você merece o inferno. Foi destituído da glória de Deus. Então o que você tem que entender? Que Cristo cumpriu a lei por você. Então quando você crê em Deus, você pode nele, você consegue nele, você é alguém nele. E ele falou, eu sou, aleluia, a videira, meu pai é o agricultor. João capítulo 15, toda vara que estiver em mim produz muito fruto, e quem não estiver é cortado e lançado fora e morre. Errar nós podemos, o que nós não podemos é se desligar da videira, irmãos. Olha, tanto crente sincero que hoje está afastado de Jesus me dá dó, eu choro, por causa de ingenuidade, ou às vezes por estar num lugar, infelizmente, que as pessoas têm uma mentalidade religiosa, de acusar, de apontar e de terminar de abrir a cova e jogar dentro. E eu passei por isso, eu sei como é horrível você esperar apoio e as pessoas quererem que você caia. Pessoas sinceras porque erraram e falam, Deus não me ama mais. Acabou para mim. E Deus está lá do céu, eu não falei isso não. Mas eu não posso entrar e mudar você porque a escolha é sua. E a pessoa está dizendo, já era para mim. Deus falou, eu não disse isso não. O plano está aqui te esperando. A promessa está aqui te esperando. Você só tem que permanecer confiando em mim. Aleluia. Bom, Davi errou tantas vezes e Deus foi com ele. E ele mesmo disse, o justo, porque o ímpio cai e fica prostrado, mas o justo não. Se ele cair, 7 vezes o Senhor o levantará. 7 é o número de um ciclo perfeito, ou seja, sempre haverá a direção de Deus para te ajudar a acertar o caminho. As pessoas que vencem na vida, irmãos, não são as melhores não. Não se compara não, aquela pessoa é tão melhor que eu, não. As pessoas que vencem na vida são as que nunca desistem. Esse é o segredo. Porque o que seria de mim, de você, sem nossos erros? Se são eles que nos ensinam, mais que os acertos. Nossos erros nos tornam mais humanos, irmãos. Quando eu vejo meus erros, eu me compadeço daquele que erra, porque eu falo, eu também sou assim, eu já fiz isso. É muito nobre a humildade da gente depender de Deus e confiar nele. E é lindo que o Senhor responde na boca dele, Davi, espera. E eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus está falando, espera em mim. Eu não perdi o controle. Porque uma pessoa que tem maturidade espiritual sabe disso. Deus está por trás de todas as circunstâncias. Como é que a mente do menino da fé, ó o menino da fé, aconteceu coisa boa, foi Deus. Aconteceu, isso eu falo nós filhos de Deus, que já aceitamos a Jesus, que temos o Espírito Santo, que oramos, amém irmão? Que lemos a palavra, que buscamos a Deus, que amamos Jesus.
O menino na fé, aconteceu uma coisa boa, foi Deus. Aconteceu uma coisa ruim, foi o diabo. Aí foi Deus, foi o diabo, foi Deus, foi o diabo. O maduro espiritual não. Ele sabe que tudo na vida dele, bom ou ruim, foi Deus. Foi Deus, porque o processo é completo. Então Davi tem que passar a experiência para aprender a esperar em Deus. Porque tem promessas na sua vida, eu vou terminar aqui, eu estou encaminhando para o fim. Tem promessas na sua vida que depende que você aprenda no processo. Porque Deus não pode te dar sem você aprender, porque se você pular degrau, você vai cair lá embaixo de novo. Então, tem promessas que necessitam que você seja aprovado na prova. Por isso que tem a prova. O crente que passa a prova para quê? Para ser aprovado. E se for reprovado, faz o quê? A recuperação. Ei, você que fica reprovando na escola aí, ó. Agradeça a Deus pela recuperação. Faz o intensivão, faz tudo que for que existe aí. Mas você tem que continuar e aprender e passar. Aí você vai, tá indo, errou. Deus volta o ciclo. A vida da gente parece muito aspiral. Você que ainda é novo, que ainda tem pouca idade, você vai entender isso com uns dias mais à frente da sua vida. Você vai ter um sentimento que as coisas parecem que voltam de novo. Eu não sei se você já teve esse sentimento que parece que você viveu uma coisa, aí está vivendo de novo aquilo. Você nunca percebeu isso? São ciclos. Esse tempo eu estava percebendo, gente, parece que eu vivi uma época, aí perdi tudo, aí estou começando do zero. Porque eu falava muito com a bispa lá da 26. De nossa, a 26 era aquela glória, aquele negócio, né? Aquele mistério diferente, aí parece que perdeu tudo. Aí a gente teve o sentimento que estava começando do zero, aí Deus falou comigo, é porque a vida do homem é assim, são ciclos. Eu faço uma vez, se está maduro para ir para um ciclo maior, eu passo, senão eu volto. Aí Deus falou, não, vocês precisam voltar de novo para esse ciclo. Olha, irmão, Deus está aqui, você tem que dar glória, irmão. Por isso tem que esperar nele. Deus, você tem que voltar para esse ciclo de novo, porque eu quero aperfeiçoar algumas coisinhas, aleluia. Eu quero mexer alguns ajustes, mas espera. Não fica com saudosismo, porque era bom no passado, não. Vamos de novo. Aí eu já começo a sentir que já passei do início, já estou no meio. Daqui a pouco eu estou lá no fim do processo. E aquilo que nós desfrutamos vem de novo. Aí Deus fala, agora vocês estão aperfeiçoados para um nível maior, para algo maior. E Deus está falando aqui, você só precisa, o que você precisa para o seu coração hoje é isso: ter bom ânimo. Deus falou para Josué, tinha muita batalha, irmão, era tanta bênção, porque bênção é batalha, irmão. Cada terra que Deus falou, te dei, Josué, glória a Deus, vai matar gigante. A vitória é nossa, mas para aqueles que querem lutar. Se não quiser pegar na espada, não quiser dobrar a joelha, semear, não sei. Mas se você entrar na luta, tem vitória. E aí, era tanta promessa, Léo, que Josué morreu e a Bíblia fala, ainda faltou muita terra para conquistar. O que Deus tem para nós, irmãos, é tanta coisa que uma vida não é suficiente para pegar. Então, qual o conselho que eu te dou? Pega o máximo que você puder. Pega o máximo de comunhão, aleluia, de intimidade, dons espirituais, fruto, revelação, conquistas espirituais, materiais. Pega! Porque quando o Senhor vê que você espera nele, Ele vai te entregar. Quando Ele perceber que realmente você confia nele, aquietou as emoções, porque Deus não fala na emoção, irmãos. Deus é espírito. Tem gente na emoção, ai Deus fala, não vai falar, porque na emoção, água turbulenta você não vai nem ouvir. Aí Deus fala, deixa espernear, deixa chorar, reclamar. Na hora que ele cansar, eu cansei. Aí eu falo com ele. Irmão, quando eu fui para Israel foi desse jeito, irmão. Ô tribulação.
E eu falei, eu vou para Israel. Deus está comigo, vamos embora. E fiz campanha, arrumei coisa para vender. E ficava no monte. E aquela coisa, aí Deus juntou, deu recurso. Aí a companhia lá dos Estados Unidos roubou meu dinheiro. E aí deu um problema, devolveu para todo mundo que era americano, mas não devolveu para mim que era brasileiro. Aí, irmão, fiquei com a raiva. E Deus falou que eu ia, não fui. Passou 1 ano, a companhia não devolveu. Passou 2, a companhia não devolveu. Eu falei, quer saber? Olha, irmão, eu não quero ir para Israel coisa nenhuma, Deus. Cansei de chorar, de pedir, de orar. Acabou. Irmão, eu falei isso no altar. No altar eu falei, não quero. E foi de coração, eu falei, não quero, cansei de ficar pagando preço por isso aí. Quero te adorar aqui, estou feliz. Indo ou não, estou feliz com o Senhor. Quando eu falei, não quero, a bispa estava pregando, ela parou assim, ei, Deus está mandando dizer, você vai para Israel. Eu falei, Deus, isso é sacanagem. Isso é brincadeira, Deus. Deus, eu faço assim, para mostrar que sou eu. Para você entender que você tem que esperar no Senhor. Esse esperar, irmão, não é ficar parado, é ter ânimo para continuar. Continua. Promessa chegando, ou não. Tô do mesmo jeito, Deus. Fervoroso, animado. Não foi Josué e Caleb? Já avançados de idade e fortes. Dizendo, pode mandar a terra que a gente vai conquistar. Então, se você tiver bom ânimo, sabe que é uma energia positiva. Acordou, vem aquele gatilho negativo de reclamar. Não reclama não, falou glória, que dia maravilhoso, Jesus, estou levantando, aleluia, que o Senhor tem comigo nessa terra, vamos embora, aleluia. Espera com ânimo, fortifica o teu coração, confiando no Senhor. Foi essa a resposta que acalmou o coração de Davi e fez Davi ver que aquela situação não era capaz de parar os planos de Deus na vida dele. Diga glória a Deus quem crê nisso. Se coloque de pé nessa noite, aplaudindo o Senhor, amém? Nós vamos aqui orar, eu quero chamar as irmãs para orar conosco. Nós vamos passar pelo